Pessoal, começando aqui mais um The House Contagem, o podcast sobre empreendedorismo aqui em Contagem, empreendedorismo e outras coisinhas mais. Hoje estamos aqui com duas pessoas ilustres, duas convidadas que sem elas esse estúdio aqui não estaria de pé. Ou pelo menos não estaria tão bonito quanto é. Hoje estamos aqui com Rafaela e Andresa. Meninas, bom dia, obrigado por terem vindo. Bom dia. Bom dia. Para quem não sabe, Andresa e Rafaela são arquitetas, Isso tá certo? mesmo. E urbanistas. E o quê? Urbanistas. Urbanistas? O que é uma urbanista? Arquiteto e urbanista, né? Arquiteto talvez esteja mais relacionado ao edifício em si, e urbanista já está mais relacionado à cidade, às relações do edifício com a cidade, com o plano urbano mesmo. Então tem um planejamento urbano que é bem diferente de um projeto arquitetônico, por exemplo. Entendi. Obviamente eu sabia, fiz a pergunta, foi uma pergunta retórica, mas eu vou começar com duas perguntas. Uma de vocês responde, a outra responde, tá? Perfeito. A primeira é, quem vai responder? Não sei. Não vou contar. Pode ser eu. O que é uma arquiteta? Só para quem é burro, tá no outro lado, não entende das coisas, entender. Vamos lá. O arquiteto é o profissional responsável pelo projeto, né? E não só pelo projeto, mas pela compatibilização de todo o projeto que vai ser feito ali de uma edificação. Pode ser ela uma construção nova, pode ser ela uma reforma, pode ser ela um projeto de interiores. E aí tem outras partes também. Então, a arquitetura vai desde laudos técnicos, aprovação em vigilância sanitária, aprovação em prefeitura. Então, eu vou construir uma casa do zero. Tem um lote. O que eu vou fazer? Você não pode construir tudo que você quer do jeito que você quer. Não, você é dono do terreno. Mas a prefeitura da sua cidade tem regras. Você tem que seguir as regras. E aí, a gente aqui, nós somos arquitetos, estamos para te ajudar a seguir essas regras. Então, tem que olhar área permeável, potencial construtivo, altura máxima. Então, a gente vai te ajudar nesse processo. E, junto com isso, a gente tem também a ajuda de outros profissionais, que são engenheiros, toda a equipe, né, de obra. E a gente vai olhando, né, essa parte da obra como um todo, para a gente poder conseguir fazer com que essa obra fique a melhor possível, né? Tudo funcione como planejado. E que você, inclusive, reduza custos. Acho que é isso. É completar? Isso é uma arquiteta. Um arquiteta. Sim. E o que não é um arquiteto? O que não é um arquiteto não é o profissional que faz desenho. Isso eu tenho certeza que não é. Porque chega muita gente, eu quero um desenho, um projetinho. Então, não é uma coisa que todo mundo faz igual, é só pegar a sua ideia e colocar no papel. Parece uma coisa simples, só que, na verdade, é muito além disso, né? Então, não é só um desenho que a gente faz. Então, quando a gente faz, por exemplo, né, pensando para quem vai construir assim do zero, então a gente precisa criar ali uma planta para aquela casa. Então, isso envolve muitas coisas, né? Então, por mais que você já tenha pensado, eu quero 3 quartos, quarto de 12 metros quadrados, e é isso. Só que não é bem assim, né? A gente tem que avaliar, como a Andresa falou, parâmetros urbanísticos, a gente tem que avaliar influência do sol, né? Insolação ali naquela edificação, para a gente poder posicionar esses cômodos de acordo com o sol, perceber também questões de ventilação cruzada, que é aquela ventilação que entra por um lado do cômodo e sai pelo outro, mantendo o ambiente ali resfriado, né? De acordo ali com a localização que ele está. Enfim, tem várias coisas que a gente precisa analisar para chegar num resultado final legal. Desde a premissa do projeto, a rotina daquela família, a demanda deles, né? Então, não é só um desenho. Então, o arquiteto não faz desenho. Entendi. Não faz só o desenho. Só o desenho, Tem que fazer. Desenho é só uma das partes, né? A forma de representar aquilo que o cliente precisa para levar para uma obra, por exemplo, para aprovar numa prefeitura. Então, o ideal é chamar o arquiteto na hora de construir, não é depois, não. Exatamente. Antes de construir. Inclusive, meses antes. As pessoas pecam um pouquinho nisso. Geralmente, as pessoas falam assim, tô precisando de um projeto, meu pedreiro tá aqui na obra já. Eu falei, opa, pera aí. Tudo demanda-se um tempo. Eu já ia perguntar isso. Tem gente que chega na hora errada, né? Totalmente. Sim. O projeto tem que vir muito antes, porque a gente tem que fazer toda uma parte conceitual, uma parte de briefing com o cliente, pra gente poder entender o que você quer. Não adianta você falar assim, olha, quero uma reforma para minha casa. Quanto fica? Mas o que você quer reformar? Você quer reformar o piso? A parede? O teto? Vai colocar gesso? Você vai mudar os móveis de lugar? Vai ter demolição de parede? Você vai manter móveis? Vão ser todos novos? Vai ampliar ambiente? Vai reduzir ambiente? Criar banheiro? Então, todo o projeto é único. Então, a sua casa é diferente da casa de outra pessoa. Então, até engraçado, a gente tem cliente, às vezes, em mais de um apartamento. Um prédio com mais de um apartamento. Mesmo apartamento. Mesmo apartamento, só que cliente diferente. E é muito curioso que ficam projetos diferentes.
Porque cada pessoa tem uma rotina diferente, tem uma vida diferente. É um casal, o outro mora um casal, um cachorro e 2 filhos. O outro mora uma pessoa sozinha e ele ama esportes, então ele acorda muito cedo, ele trabalha de casa, né, de home office. O outro trabalha fora o dia inteiro, mas gosta de sair no final de semana. Então todo mundo tem rotinas diferentes e gostos diferentes, não só o estilo, mas como a sua casa vai funcionar, feita para você. Entendi. Inclusive, só lembrei de uma coisinha. Teve um prédio que caiu esses dias. Vocês viram? O cara derrubou a... Todo dia cai um. Mas a gente ficou famoso esse daí. Esse ficou famoso, porque o cara foi estúpido e não chamou um arquiteto. Arquiteto também serve na hora de reforma, essas coisas, né? Sim. Inclusive, no escritório, nós somos especialistas hoje em reforma. Entendi. E o que vocês gostam mais? Reforma ou fazer do zero? Reforma. Reforma. Sim. A gente gosta mais de interiores, né? Tem projeto arquitetônico que a gente também trabalha no escritório. Tem projeto para aprovação na vigilância sanitária, mas o queridinho, assim, vamos dizer que é interiores. A parte de interiores. Exato. Isso. E o que os clientes de vocês mais dão trabalho? Que cliente dá trabalho, gente? É verdade. Cliente... Acho que hoje, assim, o cliente ele dá trabalho geralmente quando ele não está resolvido em relação ao que ele quer. Então, acaba que a gente tem mudanças no projeto, várias mudanças, né? Ele vai pedindo ao longo do processo de projeto várias mudanças, mas porque ele mesmo não conseguiu definir o que ele quer. Mas eu acho que isso é uma coisa normal, porque hoje a gente é muito bombardeado por mídia, tá lá Pinterest o tempo inteiro, Instagram o tempo inteiro. Então, as pessoas veem muita referência e acabam ficando perdidas em relação ao que ela realmente gosta. E aí, na hora que você vai mostrar alguma coisa, ou ela vai mostrar as referências dela, é tipo assim, coisas completamente diferentes. Então, às vezes, ela mesma ainda não internalizou e não entendeu exatamente o que é a essência dela, o que ela realmente gosta. Aí, isso, às vezes, reflete no processo de projeto, porque ela ainda está um pouquinho indecisa. Então, isso acontece algumas vezes. Essa coisa de indecisão, de não saber o que quer, pra mim... O ornitorrinco nasceu assim. Deus não sabia o que queria. Eu vou fazer um bicho aqui. Eu quero um bico, quero um mamífero. Foi um teste, né, gente? Foi um teste. Você quer um pouquinho de cada coisa. Mas aqui, e como que vocês lidam com... Que eu sei que tem. Muito. Vamos ver o que vocês vão falar agora. Como que lida com um cliente que tem mau gosto? Isso é curioso. A gente não gosta muito de falar a palavra mau gosto no escritório. É um tabu? É a nossa opinião. É porque, assim, gosto cada um tem o seu, vamos dizer assim, né? Então, a gente respeita muito o gosto dos nossos clientes. Então, assim, diferente de vários outros escritórios que a gente conhece, que às vezes eles têm uma marca registrada, que você olha, todos os projetos têm a mesma carinha, tem o mesmo estilo, tudo igual, a gente não trabalha assim. Então, hoje também isso é um grande diferencial nosso, a gente escuta muito o que o nosso cliente quer. Então, quando você olha todo o nosso portfólio, você vai achar lá desde projetos que é tudo muito minimalista, tudo muito branquinho, como projetos muito mais coloridos, cheios de vida. Industrial. É um ar muito mais industrial, rústico. Então, assim, claro que não só colocando estilos, porque às vezes a pessoa gosta de algumas coisas mais que vão para o lado do rústico, mas com alguns detalhes ali de alguma coisa industrial. Então, a gente traz ali para o cliente, primeiro, função. Tudo tem que funcionar. Não adianta ser bonito se não funciona. Depois, vamos atrelar em paralelo, né? Vamos fazer isso ficar harmônico. Não ficar muita informação. Tá bom, eu amo cores. Como que eu faço para que as coisas fiquem coloridas, que eu gosto de cor, mas também não fique uma coisa no exagero? Porque tem toda uma parte da psicologia também, né? Então, a psicologia da arquitetura, psicologia das cores, para você não ficar um ambiente cansativo. A gente traz muito isso. Então, você pode olhar o nosso portfólio, tem projetos de todas as formas ali, atendendo sempre quem vai morar ali. Quem vai trabalhar ali, né? Então, quando são ambientes comerciais. Mas isso é interessante falar porque, assim, também existe um processo de convencimento, vamos dizer assim. Porque, igual você falou, talvez a palavra não seja mau gosto, mas tem certas coisas que, como a Andresa disse, pode ser que o cliente gosta de cores, mas daí ficou muito exagerado. Ou ele não está sabendo exatamente entender que aquela escolha dele não é ideal para ele. Então, tem as questões técnicas, como, por exemplo, não vou colocar porcelanato polido no banheiro, no piso do banheiro. Isso. Então, isso é uma questão técnica. Então, aí, realmente, a gente tem que bater mais forte para explicar que isso não vai estar fora da norma, não vai trazer segurança, né? E tem as questões de que a gente vê que não ficou harmônico. Então, às vezes, o cliente não percebe aquilo. Mas é sempre assim, a gente vai falar, olha, a gente acha mais adequado isso e isso. Se você perceber que essa opção a gente traz mais leveza, né? Enfim, explica lá para ele. Se ainda assim ele optar pela opção lá dele, né? Que ele preferiu e que a gente acha que não é a mais adequada, tudo bem. Quem bate o martelo final ali é o cliente, não é a gente. Então, eu vou falar aqui, ó. Você que quer fazer um projeto com azulejo, aquele
pequenininho, marrom e amarelo florido. Procurem elas, que elas vão com vocês. Aparece isso ainda? Não tem mais não, né? Tem gente que às vezes chega com umas coisinhas assim meio... Às vezes acontece, tem umas coisas bem peculiares, assim. Exato. E a gente costuma trazer pro nosso projeto, assim, da melhor forma possível. Eu tô pensando numa história aqui que eu acho que é interessante contar. Tem uma cliente que a gente foi até a casa dela, ainda não era nossa cliente, na verdade. E aí ela queria que a gente fizesse uma proposta comercial para ela, a gente foi conhecer a casa dela e tal, e já tinha passado por lá vários arquitetos. E aí tudo bem, cheguei lá, tô conversando, e no caso era um casal. E acontece muito, por exemplo, do casal ter opinião divergente. Acontece muito. Mas tudo bem, alguns... tava tranquilo entre eles, mas ela foi me apresentando e falando, aqui na cozinha eu tenho 2 fogões. E aí o marido dela falou, não, mas pra mim isso não faz sentido, não tem que ter 2 fogões. Aí eu deixei ela falar. E ela, não, porque eu trabalho assim, aqui eu coloco aqui, se eu coloco aqui, eu uso dessa forma. E em momento algum eu virei pra ela e falei, não, mas não faz sentido você ter 2 fogões. Então, geralmente, o que a gente fala até porque ele não é o momento em que eu não tô projetando nada, eu tô ouvindo a demanda do cliente para eu gerar uma proposta comercial. E aí eu falei pra ela, não, tudo bem, entendi a lógica que você usa, quando a gente for fazer o projeto, a gente vai avaliar para ver o que vai fazer mais sentido, o que vai ficar mais funcional. Então, ao decorrer do projeto, eu nem precisei insistir, mas ali você já viu o embate do marido com a mulher, né? Ele achando absurdo ela querer continuar com 2 fogões. No final, o projeto ficou com um cooktop só. Agora, assim, ela, quando contratou a gente, ela falou, eu gostei de vocês porque já vieram mais de 3 arquitetas aqui e todas elas ficaram me dizendo o que eu deveria fazer. Então, na hora que ela contou isso, para muitos deve parecer absurdo, né? E para ela não era, só que se você chegar assim de um embate, né, com o cliente, ele não vai gostar e não faz sentido. Você tem que absorver, entender. Então, à medida que a gente foi fazendo o projeto, explicando, mostrando, olha, se for 1 vai ficar assim, se for 2 assim, tem essa vantagem, essa desvantagem. Então, ela foi se convencendo. Eu não precisei entrar num embate ali com ela e no fim das contas a gente ficou com um cooktop só. E o cooktop ficou o quê? No centro? Não, aí ela tinha como se fosse uma península. Na verdade, ficou uma bancada em C. E aí ficou um cooktop de 5 bocas para ela, que a questão dela era as bocas. Ela gostava de trabalhar com boca de um lado e boca do outro. Mas aí, com as 5 bocas, ela ficou convencida. 5 bocas. Porque dá um espaçamento? Porque, na verdade, é um cooktop de 5 bocas. O que ela queria era ter, por exemplo, um de 4 bocas aqui, outro de 4 bocas aqui. No fim das contas, a gente conversando, ela entendeu que só o de 5 bocas já seria suficiente para ela. Mas a vida inteira dela ali naquela casa, ela tinha aí não era cooktop, né? Ela tinha um fogão aqui, e um outro fogão aqui do outro lado. Ela sempre teve esses 2 fogões. Isso é interessante, mas e o contrário? Ideia que você não botou fé, o cliente te convenceu, foi feito, e você falou, pô, ficou legal. Já aconteceu? Acontece, né? Tem que pensar aqui em alguma Sim, tô pensando em alguma referência, mas possivelmente sim. Então, a gente geralmente analisa junto com o cliente. A gente tem uma metodologia de projeto isso é muito legal. Então, como que a gente trabalha isso hoje? Bem diferente também, a gente criou dentro do escritório. Então, uma boa parte da parte conceitual do projeto, a gente trabalha numa reunião com o cliente, ou mais de de uma reunião. Então, são reuniões mais longas. O pessoal, mas esse tempo todo de reunião, às vezes dura 3, 4 horas, até um pouquinho mais. Mas é uma reunião super dinâmica. Então, nessa reunião, a gente traz uma parte de modelagem 3D, toda uma maquete 3D, a gente compartilha ali com o cliente. A gente vai montando esse conceitual com o cliente. Então, nas reuniões que eu faço com o cliente, eu não vou trazer só uma foto do meu ambiente. A gente não projeta tudo no ambiente e fala assim, no escritório, e traz para o cliente, tá aqui 3 fotos da sua cozinha. Não. A gente traz ele para dentro da modelagem 3D junto com a gente, essa parte conceitual, né? Teremos a parte técnica depois, a parte conceitual, para ele entender os porquês de tudo. Então, os primeiros estudos conceituais a gente faz com ele. Porque, olha, ele pensou, eu pensei em colocar um guarda-roupa naquela parede, já aconteceu. Lembrando de outra história também, um cliente, ele ia contratar um marceneiro, e aí ele já tinha agendado com o marceneiro, e ele decidiu da noite para o dia chamar a gente. Meu marceneiro vai vir amanhã, e aí eu preciso de um projeto. Eu falei assim, gente, mas amanhã a gente precisa de um projeto. Pois é. A gente fez, na época, um projeto um pouco mais simplificado, pela urgência que ele tinha também, mas trabalhou com ele nessa metodologia. Então, a gente agendou uma visita técnica, fizemos toda uma medição, e aí trazemos a modelagem 3D para ele. Ele falou assim, eu quero meu guarda-roupa ali, a minha cama ali. É assim que o marceneiro vai fazer. Aí eu falei, tá bom, vamos trabalhar como que vai ser esse guarda-roupa. E montando todo o estudo de layout, não dava o guarda-roupa como ele queria. Se ele colocasse o guarda-roupa na parede que ele queria, a cama não ia caber. Que ele queria ter uma cama queen.
E não cabia. Não tinha como ter circulação, dava para a porta do guarda-roupa abrir. E ele ficou assim, meu Deus, como que não cabe? O marceneiro já ia vir colocar esse guarda-roupa aqui. Falei, pois é, não cabe. Nós reformulamos toda a lógica do projeto, entendemos a demanda dele, então ele tinha uma demanda maior de armazenamento. Fizemos toda uma lógica de como trazer mais espaço de armazenamento, mas sem pesar muito no ambiente também. Então, o layout ficou bem diferente, a posição da cama, do guarda-roupa que ele tinha pensado. E ele amou muito o projeto. Ficou muito feliz. E, claro, depois o marceneiro foi lá e executou perfeitamente. Que legal, que legal. Mas eu imagino que deve ter muita confusão de espaço. Que a gente, vai caber, não cabe. Vai caber, não cabe. Não cabe nada, nada. Eles chegam com a ideia de que vai caber uma coisa e, na prática, no final, é um layout, né? A organização do espaço totalmente diferente do que eles imaginavam. Mas é legal dessa reunião que a gente faz, como a gente trabalha muito com o cliente, a gente escuta muito ele, né? Tá respondendo a pergunta de soluções que eles dão. Então, é comum acontecerem dos clientes nessa parte do projeto, que a gente está ali na reunião mais longa, na parte conceitual, eles trazerem referências diferentes. E a gente vê, realmente faz sentido. Até a vivência deles, né? Porque às vezes pode ser uma atividade específica que ele faz, ou um jeito que ele gosta de fazer uma coisa. Ele não pode colocar isso assim, porque para mim geralmente funciona. Quando isso está assim, funciona assim. Então, assim, às vezes ele traz uma coisa específica, né? Ou uma referência específica, algo da vivência dele, que ele acha que vai funcionar, porque ele já, né, vive, experimenta aquilo e a gente aplica no projeto também. Entendi. E quando eu entrei em contato, eu entrei em contato porque eu conheço a Rafaela. Eu falei, não, a Rafaela é gente boa. Fazer docinho também, né, Rafaela? Fazer uns docinhos gostosos. Falei, não, se ela faz docinho gostoso... Amigos da Rafa, foi essa época. Foi isso na época, né? Fazer um docinho gostoso... Só um segundo. Fez um docinho gostoso. Falei, não, então a arquiteta também deve ser boa. Eu gostei muito quando eu entrei em contato. E você me explicou que o seu projeto era feito desse jeito. Que você não entrega o projeto pronto. Você vira comigo e fala assim, vamos montar aqui passo a passo. De onde que veio essa metodologia? De onde veio isso? É uma coisa comum que eu particularmente nunca tinha visto. Certo. O escritório, a gente começou o escritório em 2019, né? Sim. Em janeiro de 2019. Então, lá no início, o que a gente tinha de referência é o que os escritórios costumam fazer. E aí, na verdade, a sequência de projeto, geralmente a gente faz um briefing, que é aquela conversa inicial com o cliente. Daí a gente elabora geralmente se chama de estudo preliminar em escritório. Apresenta esse estudo preliminar numa reunião. Aí pode ser, por exemplo, 2 opções de layout para um cômodo. E aí a gente apresenta, volta, e aí a gente complementa esse projeto com texturas, vai aplicando mais coisas, mostra numa reunião de novo, e aí volta para o escritório. Só que o que acontece às vezes? Isso abre margem, às vezes, para o cliente ficar pensando demais, e aí tem gente que começa a lotar de referência, e aí vai ficar trocando de ideia. Ou isso também abre margem para o cliente ficar insatisfeito com alguma solução que, se você estivesse trazendo aquela solução para o cliente junto ali com ele já falaria. Porque, por exemplo, eu posso ter um layout que, para mim e para a Andresa, funciona super bem. Só que, por algum motivo, para aquele cliente não funciona. Por quê? Às vezes, na infância dele, nossa, a minha vida inteira essa cozinha foi desse jeito. Eu não quero ela desse jeito de novo. Então, não é que não funciona. É que, para ele não quer, não vai funcionar bem para ele. Ele tem uma sensação ruim. Então, imagina que eu monto uma proposta toda baseada naquele layout que ele não gosta. E tem certas coisas que não tem como você antecipar lá no briefing, naquela conversa inicial. Então, quando você está com o cliente, a gente começou a perceber que na reunião acaba que a gente tomava algumas decisões juntos. A gente falou, gente, por que a gente não então começa o projeto já junto com o cliente? Porque aí a gente já vai testando e mostrando para ele. Então, o cliente, quando ele vai tomar uma decisão, ele consegue testar. Então, às vezes, né, vamos pensar num casal. Aí, o marido, ele pensou numa cozinha com os armários brancos. A esposa, ela queria colocar um toque de cor, um amadeirado. Então, a gente tem ali 2 pessoas com opiniões diferentes. E aí, ao invés de eu fazer 2 projetos diferentes para poder mostrar, enquanto eu estou na reunião com eles, eu já testo. Primeiro que é uma modelagem 3D. Então, eles têm uma facilidade de visualização da nossa proposta muito grande, né? E aí, depois, a gente vai lá... Olha só, gente. Se for branco, tem essa vantagem, essa desvantagem, e o visual fica assim. Então, já mostro para eles. Se for amadeirado, tem essa vantagem, essa desvantagem, e o visual fica assim. Então, é uma coisa que a gente vai montando e foi vendo que tem essa conexão com o cliente. No final, ele está satisfeito. Ele testou tudo, ele não acha que a gente ignorou alguma sugestão que ele deu, entendeu? Então, ele vai participando, vai dando os pitacos dele e vai juntando e tomando as decisões baseadas no que ele está vendo, na questão estética e na questão técnica, porque a gente está dando esse suporte para ele, falando, né, olhar as vantagens, as desvantagens.
Então, ficou bem mais fácil, porque o cliente ele consegue realmente opinar, ele consegue testar, ele sente que ele está participando. Então, a gente foi começar daquela maneira tradicional, mas a gente viu que, às vezes, chegava ali numa próxima reunião, aí tinha que voltar atrás de uma outra coisa, ou a gente acabava fazendo 2 opções, sendo que uma, ele olhava e já descartava. Entendeu? Então, para já não perder esse tempo e trazer ele para o processo, né? Hoje os clientes adoram. Se divertem, no final ficam felizes. Assim, o feedback é bem legal mesmo. Resumindo também, tem a questão do retrabalho. Exato. Evita retrabalho. Muito. Exato. Mas volta do projeto, mesmo sendo feito assim, porque eu sei que tem gente que é meio chato. Raras vezes. Às vezes pode acontecer... sei lá, da pessoa lembrar de alguma coisa, ganhou algum móvel, quer testar uma outra coisa, mas é muito raro. Assim. Muito, muito raro. Pouquíssimas vezes. E assim, quando são muitos ambientes também, né? Então, às vezes é um apartamento completo. Chega no final, a gente ainda repassa por todos os ambientes para fechar tudo, mostra todas as vistas ali no modelo 3D. Então, assim, é difícil de mudar, sabe? É muito pontual, assim, uma coisinha ou outra mesmo. E, às vezes, eu imagino, né? Deve ter aquela pessoa que, pô, tem até um... Não tem mau gosto, vocês falaram que não tem mau gosto, né? Tem um gosto meio duvidoso, talvez. Ou não, tem até um gosto, assim, razoável, bacana. Aí a pessoa vira e fala assim, só que eu tenho um sofá que era da minha vovó, de couro, ou sei lá, alguma coisa assim, tem que manter no projeto. Dá trabalho fazer uma coisa dessa? Sim, dá. Para ser muito sincera, dá mais trabalho pra gente trabalhar com móveis que já existem. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero manter todos os móveis que eu já tenho e acrescentar alguns novos. Pra gente é muito mais trabalhoso do que se a gente fizesse o projeto de interiores, por exemplo, do zero. Porque do zero tem total abertura para poder colocar qualquer coisa ali. Quando eu quero manter, né, algum elemento, principalmente quando é um elemento mais antigo, a gente tem que fazer todo o contexto harmonizar com aquele elemento. Então, o trabalho é, sim, maior. Mas a gente valoriza muito também a parte de memórias afetivas. Então, eu gosto muito, esse quadro me remete à minha infância, foi a minha avó que me deu. Como vamos colocar isso ali? Vamos pensar algum lugar que cabe. A menos que seja uma coisa muito, 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 muito difícil mesmo. Mas, geralmente, a gente tenta trazer isso para o espaço, porque a gente tem memórias, né? Então, e a gente vive por isso. A gente acha muito legal trazer isso para o nosso projeto, mas realmente dá mais trabalho. Imagino. Tem algum móvel aí, historinha de móvel? Móvel assim fala. Tem um projeto de sala que a gente fez que ele já tinha vários móveis herdados, sabe? E, na verdade, são móveis muito bonitos, porque o problema é quando são, igual você falou, né? O gosto, né? O gosto duvidoso. Às vezes é um móvel que não é muito legal, né? Mas, enfim, os móveis todos eram muito bonitos, mas tinha, assim, coisa tipo penteadeira, aquelas escrivaninhas super antigas, maravilhosas. E aí, nesse caso, não cabia, não tinha como ali no layout. Mas aí, o que a gente faz? Não é para a pessoa desfazer. Aí, a gente vê se não dá para a gente colocar em outro cômodo. Sim. Porque aí, ele mantém aquele móvel que, tipo assim, super valorizado também, maravilhoso. Só porque, às vezes, não cabe ali naquele layout. Então, tentar acomodar ele num outro lugar, alguma coisa assim. Mas eu lembro também de consultoria que eu fui falar que as cadeiras não estavam legais. Daí ela, mas é um presente de não sei quem. Eu falei, então vamos tentar uma outra coisa aqui para dar uma amenizada. Porque, de fato, eram cadeiras que estavam, tipo, meio volumosas demais no ambiente. Chamava muita atenção, assim. Mas, enfim, acontece também. Mas o que quebra a perna de você? Sofá? Sofá deve ser problema, né? Aquele bendito sofá, elefante branco, aquela coisa gigante, que é aquele sofá que todo mundo quer, né? Que é o retrátil. Sim. Só que esses sofás, aí geralmente a pessoa vai comprar lá o mais barato, que daí é um sofá gigantesco, o braço dele já ocupa isso daqui, sobra pouco espaço, né, pra sentar. E aí eu não sei, as pessoas elas pensam em si o quê? Deitada no sofá, assistindo TV, Netflix e tal. Mas não sei se para quem recebe e a visita chega e senta no sofá, você senta e fica lá assim. Tipo assim, a visita não quer deitar no sofá. Então, às vezes, pode ser bom para a pessoa, mas para receber visita, para quem recebe visita e senta no sofá, já nem é tão confortável assim. E fora que eles ocupam muito espaço, e, tipo assim, visualmente, você vê que os apartamentos hoje são muito pequenos, né? Sim. Então, é tipo assim, aquela sala mini, que o sofá ocupa metade da sala. Mal você consegue passar entre o sofá e o rack, né? Então, muita gente tem esse sofá. Acho que é tipo o que as pessoas mais têm hoje. Entendi. Desse sofá. Então, vou dar um recado aqui. Você que vai nas Casas Bahia comprar aquele sofá de R$990, não faça isso. Aquilo, pior que é o seguinte, né? O sofá quebra, não tem como se livrar dele. Ele não tem o custo-benefício dele não é bom, muito gente. baixo. Porque o tecido, por exemplo, que geralmente é aquele suede, né? Existe o suede de boa qualidade, não é o caso. E aí você vê que esquenta em dia de calor. Suede? Suede é tipo um veludo.
Ah, tá. É como se fosse um veludo. Brega. Assim, Muito não é, brega. na verdade, o veludo ele não é um problema. Eu acho um tecido até muito bonito, dependendo ali do contexto, sabe? E o suede tem um suede de boa qualidade. Mas se esses aí, são, tipo assim, esses sofás mais baratos, ele esquenta pra caramba. Então, num dia de calor, você senta, aí fica grudando, fica suando. Então, é um tecido extremamente sintético, né? Aí não é legal. E a espuma também não tem qualidade, às vezes, né? Enfim, são várias coisas. E o brasileiro tem dificuldade de livrar de móvel, não tem? Tem, vai ficando, né? Comove. Pra gente reparar na cultura americana, as pessoas têm um desapego muito maior. Você pode ver vários vídeos na internet, o pessoal, não quero mais, bota lá na frente da rua e alguém pega. Exato. Aqui no Brasil, o pessoal tem uma dificuldade a mais. Lembrando até da história dos 2 fogões, a gente também tivemos o projeto da história das 3 geladeiras. Era uma cozinha com 3 geladeiras. Foi uma cliente nossa em São Paulo, uma querida, adoro ela, assim, e ela tinha uma cozinha com 3 geladeiras. Já não era uma cozinha tão grande. Ela, não, mas eu preciso. Falei, mas vamos reavaliar a sua nova rotina. Antes, suas filhas moravam com você. Agora você não mora mais, só mora você e seu marido. Você precisa? A gente foi conversando, as filhas também. Porque, assim, se ela quisesse, tudo bem, vamos dar um jeito de caber. Ela tinha um espaço também que era um espaço tipo uma despensa, então a gente tentar considerar um pouquinho dos 2, para não ocupar tanto espaço com as outras demandas que ela tinha. Mas, no fim, ela chegou à conclusão. A gente colocou uma geladeira um pouco maior, com 2 portas, inclusive, né? Aquela side by side. Side by side. Comprei uma. Essa mesmo. É chique. É chique. O pessoal chega na minha casa. Olha, eu comprei 2 coisas chiques, vou contar pra vocês. Comprei a máquina da Ninja de fazer sorvete. Meu Deus, poderoso. Porra, essa é chique, essa é bacana. E comprei aquela geladeira side by side. Isso mesmo. E só coloco Coca-Cola dentro dela e um pãozinho, alguma coisa assim. Mas é linda. Não, aí eu me sinto poderoso, viu? Custou caro. Não é pra você que tem pouco dinheiro. A não ser que você seja que nem eu, que tem um cartão que parcela de 24 vezes. Aí dá. A gente postou recentemente um projeto com o Side by Side, e aí uma outra cliente comentou, cara, que chique essa geladeira. Maravilhosa. Impressionante. Você que tem o sofá de R$1.000 das Casas Bahia, não pense nessa geladeira. Você não pode. Vamos resolver primeiro a questão desse sofá, e aí a gente consegue te ajudar. E até curioso que a geladeira side by side, as pessoas pensam que é só status. Mas às vezes não é. É boa, mas ela é legal. Ela é muito Ela boa, tem uma vantagem. claro. Mas ela tem vantagem para espaços que o corredor na frente é muito pequeno. Sim, Por que ela causa é mais... das 2 portas. Por causa das 2 portas. São 2 portas menores do que se fosse uma porta só. Que foi a situação da nossa cliente. Então, ela tinha a questão do espaço, que tipo, tinha pouco espaço ali, e do armazenamento, que ela queria mais espaço de armazenamento. Então, ela ficou super feliz. Uma geladeira só, aumentou o espaço de bancada. E ela ama cozinhar. Então, assim, mega feliz, tá ótimo. Não, mas peraí. Pessoa que tem 3 geladeiras, esconde corpo, né? Não, esconde não. Não. O que é que ela... Eu me pergunto isso também, né? O que é que ela... Só... Peraí. Não, pode deixar. Deixa pra lá. Não, porque assim, é um absurdo. 3 geladeiras, mas imagina a conta de luz dessa pessoa. Tem isso ainda. Eram geladeiras... Eram geladeiras mais antigas. Nossa! Mas geladeira antiga é bonito, né? É bonito. A gente foi esses dias num coworking e a cozinha deles tinha alguns elementos antigos. Tinha uma geladeira muito antiga, maravilhosa. E ele falou, essa daqui eu não posso nem ligar, que a CEMIG bate aqui na porta. Por quê? Porque Gasta muita energia assim? Gasta muita energia. Tipo assim, surreal. Essa questão da tecnologia avançou muito, né? Aí para as geladeiras antigas aí... Por isso que tem as retrôs hoje, Tem né? as retrôs. Mas tem uma vantagem. Gente, os equipamentos antigos, em questão de durabilidade, não vou negar. E estética também. Tem uns bem legais, Realmente, antigamente as coisas eram muito mais pensadas. Mas detalhes, né? Detalhes, sim, os detalhes. Então, você pode olhar até os projetos mais antigos, hoje é tudo mais moderno. Mas tem muitos detalhes. As maçanetas eram muito bem pensadinhas. Sim. Vários detalhes de roda-teto, roda-meio. Então, tinha muitos detalhes mesmo, muitas coisas artesanais. Hoje em dia, pela praticidade até do dia a dia, tem mais a ver com a nossa vida. Então, tem pela estudos... questão do custo também, tem o custo e a praticidade do dia a dia. A nossa vida, hoje em dia, a maioria das pessoas é muito mais corrida. Então, tem esse caráter, né? De ser uma coisa mais rápida, mais prática. Antigamente, não. Então, tá atrelado uma coisa à outra, né? A geladeira toda redondinha, com as bordas abauladas. Essas antigas, você fala, né? Essas antigas. Hoje em dia é bem mais prático. Hoje também, assim, meio padronizado também, né? Ou é branco, ou é cinza, ou cinza escuro, né? Metalizado. Inox, né? Mas, assim, é bom porque também, assim, pra combinar, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, de fato. Porque eu fui na casa de uma namorada que eu tinha, ela tinha uma geladeira da avó dela. Coisa linda.
Mas é uma geladeira vermelha. Sim. É assim, diferente. E assim, antigamente tinha essa coisa, né? Tudo é muito bem trabalhado, mas também para harmonizar Tinha tudo. as cores, né? Muitas Aquele cores. azul, aquela geladeira meio azul, tinha aquela geladeira meio marrom, meio bege, tinha geladeira vermelha. Hoje, para trabalhar com cores, a gente consegue, mas você vê que tipo, você identifica isso na personalidade da pessoa. Você vê que aquela pessoa mais alegre, você já vê nas roupas dela, uma pessoa que lida bem com cor. A maioria dos clientes hoje prefere não usar cor. Mas é medo? Ou é porque não gosta? Eu vejo que tem duas coisas. Primeiro, é medo medo de enjoar. A maioria das coisas é isso, né? A pessoa fala, ai, mas aí vou colocar a cor aqui e vão enjoar rápido. E assim, respeito a opinião, mas eu acho que às vezes isso impede a pessoa de ter uma vida ali, né, no apartamento, na casa dela, mas aí a gente tem solução para isso, que é, né, claro, ao invés de eu comprar uma geladeira, que vai me custar ali uns bons, né, mais de R$1.000, eu vou apostar vou apostar numa coisa que vai trazer cor, que vai ter um custo bem menor e que depois eu posso trocar. Então, por exemplo, um quadro, uma almofada, uma manta no sofá. Então, eu posso manter a minha base toda neutra e aí eu vou salpicando as cores ali. Uns utensílios que eu vou colocar na cozinha, uns potes, uma decoração. Então, aí, às vezes, a gente vai por esse lado, que pelo menos a gente consegue trazer uns pontos de cor e de uma forma que, se a pessoa enjoar, ela pode acabar trocando. Mas assim, é claro que é de cada um, mas eu acho que as pessoas, às vezes, exageram de falar assim, eu vou enjoar. Acho que as cores mais saturadas, que são aquelas mais fortes, aí tem a tendência mesmo de enjoar. Mas a gente vê os tons mais pastéis, então são tons mais calmos, assim, sabe? Que eu acho que no dia a dia não incomoda tanto. E também, geralmente, a gente opta por cores que estão na natureza. Então, o nosso cérebro está acostumado com isso. Então, verde, azul. Você sai aí fora, o céu é azul, a grama é verde. São cores que estão presentes em muitas coisas, então o cérebro já assimila e já traz até certo conforto. Então, assim, eu não vou, às vezes, usar um rosa, entendeu? Um roxo. Mas se a gente optar por esses tons terrosos, azul e verde, você vê que eles são mais bem aceitos, entendeu? Então, aí a gente vai salpicando isso daí pelo projeto, numa almofadinha. E não que um rosa seja um problema. A gente tem um projeto lindíssimo que a gente fez de uma cobertura com a tonalidade de rosa. Que você vê que é do gosto da cliente. Do gosto da cliente. Ela já gosta do rosa. Ela é artista. E aí ela pinta, ela canta, e ela tem toda essa parte criativa. E ficou lindo no projeto. Então, a gente trouxe muito o rosa ali pro ambiente. Como também, lembrando do caso que você falou que o cliente tinha um gosto um tanto quanto peculiar, lembrei de uma situação. Era até nessa cozinha das 3 geladeiras. E era um casal e 2 filhas. E nisso, o marido não participava muito das reuniões, não fazia muito interesse, mas ele tinha uma demanda. Ele queria alguma coisa vermelha. Era só isso. Ele queria uma coisa vermelha. Geralmente a gente pede para as pessoas, todo mundo participar da reunião, todos os filhos, até as crianças, é bem legal. Só que ele não queria, mas ele queria uma coisa vermelha. Vermelha. E que tinha que manter o fogão existente. Que era um fogão existente, tá bom. E a gente conversando, tanto com a esposa dele, com as filhas, elas falaram assim, mas ninguém quer vermelho, o que nós vamos fazer com vermelho? Elas queriam cozinha verde. Você coloca o verde com o vermelho. Como que eu vou trazer isso ali? Então, a gente trouxe mais o caráter das meninas, que, inclusive, a nossa cliente, que é quem realmente vai cozinhar ali. Ficou um espaço mais verde. Os armários são verdes lindíssimos. Mas a gente foi lá, para ele ficar feliz, colocamos um vasinho de flor vermelha. Isso foi o suficiente para ele ficar rindo daqui até aqui. E aí, tá bom, tem vermelho. Tudo bem, fiquei feliz. Que específico, né? Muito específico. E ele explicou por quê? Não. Mas ele já era um pouquinho mais assim, velho, ele já era mais de idade. E aí ele tinha, não sei se traz alguma memória... Ele não falava muito, se traz alguma memória afetiva pra ele. E aí ele queria um detalhe vermelho. Foi isso. A cliente, que era a esposa dele, falava muito mais, comunicava. Então, ele falou assim, o projeto é dela, mas eu quero detalhe vermelho e manter o fogão. Falei... Eu imagino que deve ter muita demanda, assim, louca. E uma coisa... lembrar de uma coisa. Eu quero que você conte. Mas uma coisa que veio recentemente, na última década, é o tal Irmãos à Obra e outros programas de construção, reforma. Esse tipo de programa, assim, eu gosto de saber quando o profissional vê um programa relacionado à arte dele, ao trabalho dele. Como que vocês veem esse tipo de programa? E o que esse tipo de programa já gerou pra vocês? Já veio alguma demanda? Tipo, o famoso, o conceito aberto. Todo mundo fala do conceito aberto por causa dos Irmãos à Obra. Sim, verdade. Assim, hoje, acho que talvez a Andressa não assista tanto esse... Na verdade, eu já nem assisto mais Irmãos à Obra e tal, mas já teve uma época que eu assisti.
Mas você vê que é porque as referências são muito diferentes. Então, tipo assim, Estados Unidos, Canadá, né? Ame ou deixa, então... São coisas que as referências ficam um pouco longe das casas brasileiras. Mas esses conceitos vieram para cá, de fato. Essa cozinha aberta, cozinha americana, né? Que é o termo. Então, isso chega até nós. Mas eu acho que nunca diretamente alguém ficou comentando muito sobre esses programas, não. Mas tem gente que fala que assiste, cliente que fala, não sei o quê. Mas eu acho que as pessoas... Até temos referências um pouco mais brasileiras do que americanas, pensando nesses programas, né? Porque você vê lá uma lareira... que não cabe aqui, carpete no chão, que é uma coisa que também não usa. Mas já veio gente pedindo lareira? Não, então, isso que eu tô falando, eu não vejo aparece. Isso refletir aqui, não. Mas muitas pessoas, tem clientes que gostam muito de assistir esses programas, porque são pessoas que estão inteiradas ali. Eu adoro, fico no Pinterest olhando. Agora, tem cliente que chega sem noção de absolutamente nada. Ele sabe que o espaço está incomodando, ele sabe que ele precisa de uma reforma, mas ele fala assim, eu não entendo de nada. Não sei de nada de cortina, não pensei em nenhuma cor, não pensei em nada. Então, tem a pessoa que se envolve muito porque ela ama essas coisas. Ela assiste esses programas, ela está o dia inteiro lá no Pinterest olhando. E tem a pessoa que não está alienada disso, mas ela sente a demanda, porque é sentir também, né? Uma cozinha mal planejada, que não está funcionando, no dia a dia você vai sentir. Então, tem os dois casos. Mas nunca refletiu muito assim, em projeto, não. Mas esse conceito aí da cozinha aberta... Todo mundo quer, né? É bom. Na verdade, a gente vê que tem um padrão. Eu acho que são clientes um pouco mais velhos que eles não curtem muito. Não curtem muito, porque fica, mas vai gordura na minha cozinha. Então, você pode ver, tem uma certa diferença que a gente vê de geração para algumas decisões de projeto, sabe? E a cozinha aberta, né? Essa integração de cozinha com sala, às vezes não é muito bem aceita por pessoas um pouco mais velhas. Já reparei isso. É um pouco cultural. É cultural, porque antigamente as cozinhas eram separadas da casa. Sim. E cozinhava-se, de certa forma, muito mais, até coisas muito mais gordurosas. Exatamente. Então, isso realmente traz um impacto. Apesar de que hoje em dia tem mais tecnologia, tem exaustores muito bons, tem coifas. Air fryer. Sim, então a gente consegue minimizar esse problema. Sim. E as gerações, né, mais novas um pouco, elas gostam muito da ideia do cozinhar em conjunto. Então, é um programa você cozinhar junto com o seu... Cozinha é um espaço de convivência, Sim, de convivência. Sim. Cozinhar com o seu amigo. E antigamente, não. A comida era feita lá e depois trazia para a mesa. Então, ninguém via a bagunça da cozinha. Tem que esconder a bagunça da cozinha. As pessoas pensam assim, né? Mas o conceito é bem aceito hoje. Assim, a maioria dos clientes, eles gostam da ideia da cozinha integrada. A maioria. Eu imagino também que tem a questão, que você falou, né? As pessoas gostam de cozinhar juntas. Ou não é assim, a pessoa está cozinhando e tem outra pessoa na sala. Para não perder o contato. Exatamente. Antigamente não, ali é o serviçal. Ou, assim, a esposa que era vista também, assim, não, fica lá, separado. Imagino que tenha isso. Mas, me fala uma coisa, sala de exaustor, essas coisas, como que vocês lidam com os eletrodomésticos hoje em dia? Que a pessoa vem com uma coisa assim muito diferente, ou vocês ajudam nessa parte, não ajudam? Como que é? O que você diz de diferente? É bom perguntar. Não sei, não é tão diferente, mas é uma coisa assim que eu vejo que pessoas mais velhas têm rejeição. Lava-louça. Perfeito. Eu lembrei alguns casos, vamos lá. A gente está com um projeto recente, inclusive está em desenvolvimento, e é um casal ótimo, e aí eles querem que coloque um forno, que eu achei curiosíssimo, que foi feito pela mãe dele, e é um forno que foi feito, não foi um forno comprado, pronto, de alguma marca famosa. E a gente vai trazer para o projeto. Então, é uma casa, como se fosse uma casa de campo no momento, no futuro eles pensam em morar lá, e vamos trazer para o projeto. Mas só uma coisa, é um forno elétrico? É um forno a gás, e ele foi produzido por um artesão. Bem diferente, né? Bem diferente. Sim, e vamos trazer para o projeto. Como a gente teve também um outro caso, que era aquela cadeira no quarto. Como que é aquele equipamento de dirigir? Como é que chama? É o pitchcock. Isso, ao contrário. Cockpit. Então, não é eletro, né? Mas é uma coisa fora do comum. Cockpit também. é o que você tá falando? Cockpit é aquela cadeira que você... Pra pessoa jogar a corrida. Exato. É porque o cliente, ele é piloto de kart. Então ele compete e tudo mais. Daí ele tem esse cockpit no quarto dele. E aí era um desafio também, porque é uma coisa muito grande. Trambolho. E fora do normal também, né? Realmente. E um quarto pequeno. E um quarto muito pequeno. Então, pra gente foi um desafio conseguir colocar esse elemento lá dentro, harmonizando com o contexto. Mas acho que voltando nessa questão dos eletros, geralmente a gente pergunta pro cliente, porque
sei se você já viu essas pessoas, tipo assim, ai, sou fã da Electrolux, quero tudo da Electrolux. Então, tipo assim, pra gente, a gente pode auxiliar, sim, o cliente se ele precisar. Geralmente, a gente tem ali os clientes que já usam alguns eletros, que a gente pode ter um feedback dele, mas a gente não é tanto de falar, tipo assim, aí é esse modelo específico, ou essa marca específica. A gente ajuda em algumas coisas, mas às vezes o cliente já vem com as próprias preferências e também tá tudo certo. Mas aí o que geralmente a gente auxilia é que você vê que às vezes a pessoa nem pesquisou. Aí a gente explica, por exemplo, a lava-louças, que tem 8 serviços, 10, enfim, o que é isso? Por exemplo, que ela estava falando do exaustor, aí tem a diferença, né? Do depurador de ar, da coifa, que são coisas diferentes. E às vezes a pessoa ela só conhece o básico. Ela só conhece o que ela vê no dia a dia, sendo que tem outras opções que podem ser melhores. Então, tem gente que nem sabe que tem depurador de ar retrátil. Então, ele fica encolhidinho e aí você puxa ele para frente quando vai usar. E aí, na hora que você mostra para a pessoa, porque você sabe que ela é uma pessoa mais minimalista, aí ela fica encantada. Então, assim, é nosso papel também mostrar essas outras opções, né? E conversar com ela também. Eu quero um cooktop elétrico, em fogão de indução, né? Então, a gente você sabe no que isso implica? Que você tem que ter as panelas específicas. Você está numa região que direto tem pico de luz, porque se acaba a energia, como é que você vai usar o fogão? Então, enfim, a gente traz essas questões para a pessoa refletir e ter certeza do que ela está escolhendo. E cômodo, quartos, coisas diferentes, assim. Alguém já chegou para assim, eu quero que você faça para mim um quarto pro meu bebê reborn. Tá na moda. Tá na moda. Ou, sei lá, eu quero um quarto secreto que é atrás da estante, que é meu quarto do prazer, quarto sadomasoquista. Eu lembrei que, não tem a ver com isso, mas eu lembrei da cama redonda que a gente fez. A gente tem um projeto. Já fez cama redonda. Mas assim, De motel? Igual de motel? Não, tipo assim, era uma preferência da cliente, só isso. Um casal de clientes. Do casal. Mas assim, não tinha nada de específico no quarto, era só uma preferência. Mas a gente não perguntou por quê, que ele queria uma cama redonda, era o sonho foi deles. redonda. E um espelho no teto. Não tinha um espelho no teto. Não foi tinha um nenhum quarto tipo de lindíssimo. adereço. E é tudo sob medida, né? Foi tudo porque o sob colchão medida. redondo... Específico. Específico. Não teve que mandar bem fazer? Específico. O colchão por causa do colchão redondo, né? Não é você chegar ali na Ortobon, Ortocrim, não vai ter. Exato. É uma casa de campo também. E aí o quarto do casal tem vários cômodos na casa, vários quartos. Eles até alugam a casa, gente. É um sítio incrível, muito, muito bom. E aí o quarto principal, que é na teoria o quarto deles, tem uma vista muito bonita. E tem todo um planejamento, o piso é todo amadeirado, muito bonito. E essa cama redonda, foi feita uma cama em alvenaria. Fizemos todo o projeto para poder receber um colchão redondo, mas sem o espelho. Sem espelho. Acho que esse cockpit aí que a gente falou foi uma surpresa também, que é uma coisa muito diferente, né? E aí, num quarto que ele é pequeno, cama, a gente tem tamanho de cama solteiro e tem cama viúva, que a gente chama, né? Sim. Que é entre solteiro e casal, pra quem não sabe. Então, ele queria também manter a cama de tamanho viúva que ele tinha. Então, já era um cômodo pequeno, que já tinha essa cama que era grande, e já tinha esse aparelho, né? Que também é uma coisa grande. Agora, pensando em mais alguma coisa muito específica... Tem os trambolhos, né? Tipo... Cara, tem uns trambolhos. Picote, que chama? Cockpit. Cockpit. Eu não sei se é o nome. É o carrinho de corrida lá. É esse aí. Esteira, imagino que também deve ser um trambolho. Tem esse apartamento que tinha móveis antigos, que eu falei que ele herdou, ele tem um contrabaixo que é, tipo, gigantesco. O que é contrabaixo? Contrabaixo o instrumento? é o instrumento. Tá. Só que ficou lindo. Tipo assim, acaba virando um enfeite ali, né? Ficou maravilhoso. É um trambolho. Mas tinha espaço pra ele e decorou super bem. Deu super um charme, assim, pra sala, né? Um desafio são bicicletas em apartamentos. Bicicletas. A famosa bicicleta na parede. Exato. E aí é sempre um brega. desafio. É raro ter... Brega. Faz isso, brega. Ainda uma bicicleta na parede. Esse apartamento aí que a gente tá falando do cockpit, onde a gente vai ter que descobrir a ordem dessa palavra. Mas, enfim, tem uma parte que é como se fosse uma varanda, uma areazinha privativa, né? E aí, tipo assim, não tinha lugar para colocar essa bicicleta. Que às vezes a gente coloca no estacionamento, não tinha lugar. E eram 4 bicicletas. Então a gente teve que pensar numa forma de manter o acesso às bicicletas e ao mesmo tempo esconder. E aí a gente fez um painel ripado, que aí, tipo assim, caracterizou o ambiente quase como se fosse um mini escritóriozinho. Tem uma poltroninha, tem uma mesinha, e aí ficou um painel ripado, amadeirado, com as ripas na diagonal, porque se ficasse assim também você ia conseguir ver as bicicletas do lado de lá, né? Enfim, aí deu uma disfarçada boa. E aí deu pra usar aquele cômodo pra esse outro fim, que seria como se fosse um escritóriozinho, e ficou bem charmosinho.
E tem uma facilidade de tirar as bicicletas também, Exato, né? é um Porque painel senão ninguém nem retrátil. usa, né? Então... É um painelzinho assim retrátil que dá pra tirar as bicicletas. Ah, que legal, que legal. Mas é difícil. Mas, e tema? Eu já vi, vocês já fizeram quartos nerds. Tem. Essas coisas. Tem os Tem um apartamento quase todo Star Nerd. Wars, que é um casal. Mas isso é legal, porque, por exemplo, até trazer um conceito que eu acho que é interessante, que a gente fala, às vezes, de uma arquitetura atemporal, né? Então, significa que é uma coisa que você cria hoje, que ela pode ser usada por muito tempo. Então, eu não vou usar coisinha de modinha hoje, né? Só que atemporal é um conceito que ele... Tipo assim, ele existe, ok, só que você vê que as pessoas mudam com o tempo. Então, é impossível você fazer uma arquitetura atemporal para você, porque você vai mudar o gosto. E aí, esse casal, que a gente fez um apartamento, que várias partezinhas desse apartamento tinha alguma coisinha de Star Wars, uma coisinha meio assim, que inclusive tinha um quarto Harry gamer. Potter também. Harry Potter, tem várias coisas, né? E aí ele tinha um quarto gamer, que aí, claro, é um quarto todo temático, mas mesmo se você entrar no quarto de casal dele, tinha lá os quadros Star Wars, uma almofada, uma coisinha diferente. E eles compraram um apartamento novo. E aí eles falaram, olha, nesse apartamento a gente já não quer tão temático assim. Então aí eles já diminuíram. Apesar deles gostarem muito, eles deixaram mais específico para um cantinho, mas eles quiseram um apartamento mais neutro. Mas você vê que a pessoa também vai mudando, né? Ela continua sendo fanática por essas coisas, mas vai mudando o gosto um pouquinho. O primeiro apartamento que a gente reformou, eles amaram. Inclusive, esse projeto do quarto game. Do quarto game ficou famosíssimo. Então, o pessoal deu muitos likes, muitas todo curtidas, colorido. muito compartilhamento aí nas redes sociais. E realmente a pessoa mudou de fase. E eu lembrei também do outro projeto que a gente já fez, que era um projeto com gatificação. Eu tava pensando nisso. Gatificação. Que gatificação? Gatificação. Gato? De gato mesmo? Isso. Exatamente. Os nossos clientes tinham vários gatinhos. E eles queriam que todos os ambientes da casa, sem exceção, tivessem alguns elementos para os gatinhos. E além dos elementos para os gatinhos, os ambientes eram temáticos. Nossa, é mesmo. Então, foi muito legal fazer esse projeto. A gente amou, foi muito divertido. Então, a sala, por exemplo... lembrei do ambiente, do item diferente. A sala tinha a ideia de algumas coisas de Pokémon junto. Tinha um puff do Pokémon. E aí, a nossa cliente queria colocar... Amarelo. Do Snorlax. 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 É isso. A nossa Exato. cliente queria colocar um puff gigante do Snorlax no meio da sala. E ela perguntou, o que vocês acham? Eu virei e falei, olha, eu adoro Pokémon, mas não é esse nível. O meu marido colocaria com certeza. Se os dois estão de acordo, que era Se vocês estão de acordo, e eles ficaram mega felizes, falaram, espaço. sim, queremos. Tinha muito espaço, fez todo um sentido. Então, a gente tinha esse Snorlax bem grande no meio da sala, com vários elementos nas paredes, para os gatos passarem de um lado para o outro. Já no outro quarto, que era o escritório, a gente tinha do Donkey... Como chama? Donkey Kong? Donkey Kong. Então a gente tinha todo um elemento lá visual. Então os gatinhos subiam com o desenho do Donkey Kong atrás. A gente tinha num outro quarto já elementos com gatificação para os gatinhos brincarem com a ideia de Tinha do Mario. pinball. Tinha pinball, tinha o Mario, Mario? em cima. E todas as prateleirinhas pro gato, como se fosse aquele Mario antigaço. Sim. Sabe? Porque pixelado. Exato. Entendi. É. Legal. E você falou de casal, o casal briga muito, né? Alguns sim, outros não. Tem 880. Tem casos e casos. Não, bacana. Agora, meninas, vamos falar um pouquinho sobre a jornada de vocês. Como que começou o... Como chama? 202? 202 Arquitetura. Isso. Inclusive, eu quero a origem do nome e como que começou. A gente tava falando sobre isso, que a origem do nome, as pessoas às vezes ficam tentando deduzir. O que é, né? Que aí surge de tudo. É até a senha delas. Qualquer coisa que quiserem, pode usar a senha 202 se não acessar. Arquitetura, Ricas, estão ricas. vírgula. Pode ir lá no Banco Santander delas. Bom, algumas pessoas, porque meu nome é Rafaela com 2 L's, Andresa com 2 E's, achava que o 2 tinha a ver com isso. Cada um vai criando uma teoria, mas, na verdade, tudo começou porque as nossas reuniões, aquelas primeiras reuniões, vamos fazer um escritório juntas, né? Isso foi, assim, um pouco depois que a gente formou na faculdade. A gente começou a ter essa ideia, eu tive algumas demandas de projeto, encontrava com a Andresa sempre no meu apartamento, que é o apartamento 202. Então, os encontros eram no 202. E a gente falou, é 202 arquitetura, então. Foi aqui que começou. Mas hoje ninguém tá no apartamento 202 mais. A Rafaela não mora mais lá. Eu moro no foi 700, vendido. Cada um é um número. Hoje eu moro no 201. E eu no Devia ser 701. 202, mas
Continua Você do tenta Nesse todo 2. dia comprar o apartamento da frente, né? Todos os dias eu penso nisso. Mas ficou. Vai acontecer ainda. Vocês estudaram juntas? Estudamos Estudamos. juntas. Eu tenho uma história bem engraçada até, que eu sempre conto. A Rafaela ama. Porque é 100% verdade. Ah, Só que não. A gente se conheceu no cursinho. E aí eu sempre brinco que eu deixei a Rafa se virar minha amiga. Fui muito boazinha. Muita necessidade. que E eu tava. aí deixei ela ser minha amiga. Tava lá no cantinho, quietinha. Falei, você quer? Vem cá, a gente ser mim. E aí a gente ficou desde a parte do cursinho no Cromos. Nossa, foram assim, muitos na anos verdade, atrás. foram as últimas semanas do cursinho. Do cursinho. E com isso, a gente, inclusive, foi fazer a A prova da juntas, Federal. pegar a caroninha. Na esperta. nossa época, ainda tinha prova aberta na Universidade Federal da FMG. Primeira e segunda etapa, né? Sim. Que era. Primeira e segunda etapa, então nós somos antigas, aí vocês façam os cálculos. E a gente foi juntas. Exato. Passamos juntas. Passamos juntas. Estudamos juntas. É. Éramos o grupo de contagem. Porque Porque a faculdade em Belo Horizonte tinha pouquíssimas pessoas de contagem. A maioria das pessoas na época moravam e eram de Belo Horizonte. A gente Exato. era de contagem. atendem o mundo todo, né? Sim. Sim. Atenderam fora do país? Já. atendemos. Várias vezes. Acho que até. pós-pandemia, eu costumo falar disso porque a gente vê que teve essa aceitação do online, né? Então, no início, a gente já trabalhava online, mas às vezes tinha uma certa resistência. Agora não, super tranquilo. A gente Ouvi falar que vocês atenderam um casal no Japão, na China. A casa deles era um por um. tipo né? isso. Sabe aqueles vídeos, né? Que as pessoas entram dentro da parede, aí a cama cai na cabeça, Nossa. fica o vaso sanitário do lado da cama. É esse daí que a gente atendeu. Mas tem muito apartamento assim minúsculo que vocês já fizeram, né? Aqui não chega a ter esses exageros, tipo o Japão, não, né? Aham. Mas tem apartamentos bem pequenos. Estúdios, né? Agora tá Tá bem... na moda. Os menores são alguns clientes de São Paulo. Então, um apartamento de 37 metros quadrados. Acho que a pior coisa Em São para ser Paulo. pequena, vamos dizer assim, não sei se tanto na vivência, porque aí depende de como a pessoa usa esse espaço que eu vou comentar, mas eu digo assim, para planejamento, que é a cozinha. Acho que é o pior, porque tem gente que quer, tipo, eu quero 1 milhão de eletros e, tipo assim, mal tá cabendo a geladeira com cooktop, por exemplo. Então, acho que a cozinha é o pior dos ambientes para ser pequeno. E muitos É o mais apartamentos difícil? hoje têm. É o mais complexo. É o mais complexo. Porque Cozinha tem e pontos... área gourmet, né? Os dois. Porque tem pontos elétricos, pontos hidráulicos. Pra você ter uma noção, eletrodoméstico, a gente tem que baixar o manual desse eletrodoméstico, entender quais são os espaçamentos que ele pede, onde que eu posso colocar essa tomada. E esses apartamentos de hoje, às vezes, eles também têm aquela parede estrutural, né? Que você não pode sair rasgando e colocando novas tomadas. Então, tem que passar as tomadas por dentro de marcenaria, enfim. Então, vai tornando aquela coisa um pouquinho mais complexa, sabe? Como que é o acompanhamento de vocês com o cliente? Você diz pós-entrega de projeto ou durante o... Assim, por exemplo, vocês executam um projeto com a pessoa, não executa, depende da pessoa, se vai com a cara dela, não vai? Esse cliente que é 3 geladeiras. Não vou atender mais não, óbvio que não, mas como que é? O pós-projeto que a gente tem hoje no escritório, a gente não executa, né? A gente é especialista em projeto, então a gente foca nessa parte de projeto. O que a gente tem pós, a gente tem essa possibilidade de fazer vistorias. Então, vistoria de obra, que é uma coisa pontual, né? Ele não é um gerenciamento, então eu não vou estar ali acompanhando a equipe lá no dia a dia, vendo se está fazendo tudo certo, chegando material. Então, isso a gente não faz, que isso é gerenciamento de obra. A vistoria pontualmente, a gente vai até a obra em momentos específicos. Então, por exemplo, eu cheguei lá um dia para conferir pontos elétricos. Então, eu vou ver se todos os pontos que estão no projeto estão lá sendo executados, né, em conformidade. Não, esse ponto aqui está na altura errada, vai dar errado depois, vai ficar acima da bancada, tem que ficar abaixo. Então, a gente vai conferindo. Forro de gesso, está tudo certinho, todas as luminárias, né? Então, a gente vai conferindo esses detalhes em momentos pontuais. Então, essa é a vistoria de obra, que é o serviço que a gente tem pós-obra. Entendi. Que é, por exemplo, conferir os pontos elétricos e hidráulicos antes de se assentar o revestimento. Exato, Para não ter um retrabalho ali envolvido. Conferir todos os pontos de iluminação do teto antes de finalizar e pintar. Então, a gente faz toda essa parte de vistoria, para poder conferir se o que está sendo executado está de acordo com o nosso projeto. E tem sabotagem? Sabotagem? Tipo, de fazer o projeto diferente, de executar diferente, que você quer dizer? Bastante. Tem bastante. Mas isso é uma coisa que também tem que desapegar um pouquinho. Às vezes o cliente... Também tem casos e casos. Tem quem muda muita coisa e tem quem muda, vamos supor, comprou um móvel um pouquinho diferente, mais barato, e às vezes no futuro ele vai ajustar para o que está no projeto, que também não é um problema. Às vezes a pessoa precisa de uma coisa na hora e não consegue fazer aquele investimento. Então o projeto, inclusive, serve para isso, né? Para você ter tudo planejado e aí você pode ir fazendo por etapas. Mas acontece de, às vezes, por exemplo, ter um problema lá. Encontrei um pilar aqui no meio dessa parede que ninguém nunca imaginava que teria.
Aí tem que mudar um pouquinho o que estava no projeto. Mas aí é uma questão bem técnica também, né? Que a gente precisa conferir se dá para fazer aquela mudança ou não dá. Então, às vezes, acaba mudando uma coisinha ou outra. E os responsáveis pela obra? Marceneiro, pedreiro? Aí tem aqueles... A gente tem os parceiros, que são geralmente quem já fazem, quem estão acostumados com o nosso trabalho, e a gente com deles, né? Geralmente a gente tem uma comunicação bem legal. Mas tem aquele pedreiro que adora dar um pitaco, que não entende nada e tá lá dando pitaco e fazendo a cabeça do cliente. Esse aí a gente não curte, mas acontece com frequência. Já apareceu o pedreiro que vai fazer a escada e sai uma rampa? Tem esse daí. Aí Já tem viu o que esse fala vídeo? assim... Ele faz uma rampa. O Eu já cara... vi a escada ao contrário. Ele fez isso, escada ao contrário. Já vi. Os degraus pra baixo, né? Não, e tem gente que é tipo assim... mas por que você não coloca essa janela aqui? E aí começa, sabe? Por que aqui? E aí começa a falar e o cliente às vezes não tem... Sei lá, né? A maldade de ver que não daria certo. Ou às vezes isso não chega até nós também, né? Porque... Quando é o nosso parceiro, ele... Rafa, dê uma olhada aqui, não vai dar para fazer esse ponto aqui não, por causa disso, daquilo. Aí a gente conversa, troca uma ideia e chega num consenso. Agora, tem vezes que o cara já vai dando pitaco, que o cliente vai aceitando, você chega lá, tá tudo diferente. Eu lembro de uma situação que foi um marceneiro, não era parceiro nosso, a gente mandou o projeto, era para fazer uma mesa de um escritório, uma recepção de um consultório odontológico. E a gente fez todo o projeto da mesa, projeto de marcenaria completo. Era uma mesa um pouquinho mais fina, mais slim. Porque o nosso cliente tinha uma cadeira específica que ele queria utilizar, que ela tinha um braço mais alto. Então, a gente mediu o braço da cadeira para ela caber embaixo da mesa. O marceneiro achou que era melhor, falou com o cliente, não, vai ficar mais bonito se a gente fizer a mesa mais grossa. Vamos fazer ela com uma estrutura mais larga. O cliente não pensou, não nos comunicou e falou, tá bom, vamos fazer. O marceneiro entregou lá. Quando a gente foi ver, falou, mas por que a cadeira não está cabendo aqui? O marceneiro mudou. A cadeira não coube mais, encaixada embaixo da mesa. São detalhes. Por um pequeno detalhe que o marceneiro achou que ficaria mais bonito, porque os dois eram funcionais, e não coube, teve um problema com a cadeira. Estão procurando esse marceneiro até hoje, ninguém sabe onde ele está. E, meninas, puxar mais vocês de meninas, mas com todo respeito, tá? Claro. Com duas mulheres incríveis. Me fala uma coisa, para encontrar vocês, comunicar-se com vocês, como que é? Nós temos hoje o nosso site, temos o nosso Instagram, então o site www.202arquitetura.com. No Instagram, nosso @202arquitetura. Através dos dois, vocês conseguem chegar no nosso WhatsApp. A gente pode responder lá no direct também, né, do Instagram, mas o canal mais fácil da comunicação é o WhatsApp mesmo. E lembrando que 202 é 202, não é por extenso. Numeral. É o numeral. É o numeral. 202 Não, arquitetura. Exatamente. Só uma perguntinha agora que eu queria fazer sobre empreendedorismo. Como que está sendo o mercado para vocês? Como que foi antes, pós, durante a pandemia? Perfeito, ótima pergunta. Vamos lá. O mercado de arquitetura é um mercado relativamente volátil. Ele muda muito com o tempo. Durante a pandemia, posso ser sincero, foi o auge, assim, pra gente. A pandemia teve muita demanda, os clientes, as pessoas começaram a ficar mais em casa. Dá valor. Porque elas não tinham como sair de casa. Começaram a sentir necessidade, a sentir incomodadas. Nossa, eu sento no meu sofá, mas é muito ruim. Tudo me incomoda. Então, foi a época que a gente mais trabalhou de todas, assim, sendo muito sincero. Trabalhamos muito. Pós-pandemia, a gente já teve um reflexo. Então, as pessoas ainda continuaram um pouco, mas diminuiu um pouco. Porque as pessoas começam a fazer escolhas. Eu vou reformar a casa ou eu vou viajar? Vou colocar o meu filho para poder estudar numa outra escola. Então, a gente teve uma redução aí um pouquinho do mercado de trabalho. Mas ainda assim se mantém aquecido. Tem períodos do ano que é um pouco maior. Então, geralmente, final do ano, acho que todo mundo, meta do ano. Tinha feito a meta em janeiro, vou reformar a casa. Aí dá ali, final de novembro e dezembro, eu não realizei essa meta ainda, é agora. Então, é a época que a gente tem muita demanda, o pessoal é muito urgente, então preciso da minha área gourmet pronta para o Natal. Então, tem essa demanda maior. Início do ano, costuma-se, esse ano foi um pouco atípico, mas costuma-se diminuir um pouco. Porque as pessoas estão ali pagando vários impostos, né? IPTU, IPVA, imposto de renda, declarando imposto de renda, tem um conjunto de coisas, né? Começa o ano acadêmico, dos filhos, tudo isso. Costuma-se ter uma diminuição. E do meio para frente sempre aquece bastante. Mas é meio variável, assim. Entendi. Para pessoas que estão pensando em fazer uma obra, uma reforma, construir a casinha delas... Se elas contratarem a 202, vão gastar mais ou menos fazendo essa obra? Vão gastar menos, com certeza. Com certeza. Não vai ter retrabalho. A pessoa
A gente costuma dizer que o cliente, às vezes, idealiza muita coisa na cabeça dele, mas como é que você vai passar da sua cabeça para a cabeça de cada profissional que vai executar? Então, assim, as coisas da sua cabeça podem não funcionar e, além de tudo, é muito difícil você passar essa informação. Então, o projeto é exatamente isso, né? É a materialização ali no papel, um plano com todas as especificações técnicas do que precisa ser feito. Então, cada profissional seguindo o que precisa ser feito, pode ter certeza que vai ter economia de tempo, vai ter economia de dinheiro, a sua dor de cabeça, que vai ser bem menor, ficar quebrando cabeça sabendo se alguma coisa funciona ou não funciona, né? Então, com certeza, é muita economia com o projeto. E sem contar que com a nossa experiência, a gente consegue fazer sim com que os nossos clientes economizem muito mais na obra. Então, o custo, né, o investimento num projeto hoje costuma ser de 3% a 5% do preço da sua obra. Então, as pessoas falam, nossa, mas eu vou pagar isso daí? Ah, mas ele eu mesmo faço. Faz sozinho. Aí o valor da obra vai ser muito maior. Porque a gente recebe, sim, muitos clientes no meio da obra. Andresa, tentei fazer por conta própria. E aí vocês resolvem muito cagado, não resolve? Resolvemos muito pepino. Vou chamar de pepino, assim. Pepino. Resolvemos muito pepino. São mulheres cultas, educadas. Muito problema. Assim, cliente que, fiz a minha cozinha inteira, coloquei uma ilha, porque o meu sonho era ter uma ilha, mas eu não pensei que o meu fogão era a gás, que tinha que ter um ponto de gás. E também tem um ponto elétrico, porque às vezes é acionado de forma elétrica. E agora o revestimento do piso está feito, o das paredes está feito, o armário está feito. Como que eu ligo o meu fogão? Aí a pessoa colocou o fogão no meio da cozinha? Aí eu falo, a gente pode quebrar tudo, se você quiser. E passar, porque a sua casa de gás é lá fora, do lado de fora. A gente vai ter que quebrar e passar a tubulação de gás pelo piso. Ou a gente pode, tanto a tubulação de gás quanto a parte elétrica. Como que eu faço? Não, a gente ignora, não precisa mais usar fogão, vamos... Então, assim, o custo é muito maior, porque o pedreiro tem que ir ali, quebrar, refazer, comprar... Você vai ter que, de novo, comprar mais material. O preço de caçamba é muito alto hoje em dia. Então, o custo é muito maior. E tem soluções também que, às vezes, o cliente ele não conhece. Então, vamos supor... Ou técnicas, enfim, ele quer trocar o piso porque incomoda, mas aí será que realmente faz sentido eu trocar aquele piso? Eu quero colocar forro de gesso em todos os cômodos. Será que é realmente necessário? Você imagina, você deixa de colocar forro de gesso num apartamento, você vai economizar muitos reais aí. Então, tem soluções que a gente tem. Numa marcenaria, eu sei o que faz a marcenaria ficar mais cara ou mais barata. Então, a gente pode ajustar aquilo para ter um investimento um pouquinho menor. E você está falando de reforma, a gente está falando de obra, mas eu lembrei de um caso da cliente que ela já tinha comprado todos os móveis na loja para uma sala. E aí, ela falou assim, peraí, para a loja. Eu acho que eu vou consultar uma arquiteta. Então, tipo assim, é como se ela tivesse ficado com crédito ali dentro daquela loja e tinha que confirmar o pedido dela. E a gente fez a troca de a mesa de jantar dela, por exemplo, que ela não tinha comprado a mesa ideal. Então, imagina se ela compra essa mesa. Tem uma cliente de consultoria, ela comprou um rack, ela não vendeu esse rack até hoje, gente. O rack não deixa ela ter cortina, porque o rack encosta na parede e aí ia ficar de um jeito muito estranho que ela quer cortina na parede toda. Então, enfim, você começa a comprar coisas, se arrepender e depois você tem todo aquele trabalho para conseguir vender aquilo. Às vezes você nem consegue vender e você acaba tendo que doar e gastar o dinheiro com mais outro. Então, tem essas coisas também que você vai comprando, né? E se arrependendo depois. E aí também o problema, assim, não vou fazer uma planta de forro. Vou pedir o gesseiro para colocar as luminárias onde ele quer. Tudo bem, você vai colocar um pendente para uma mesa. Você sabe exatamente onde vai ficar essa mesa? Ou você vai chegar lá, o pendente vai estar descentralizado da mesa e todo mundo que tem toque vai ficar se coçando. Porque a luminária ficou completamente diferente do eixo que ela deveria ficar. E tem uma coisa que eu gosto muito, e eu já ouvi falar, que é o ódio número 1 dos arquitetos. Eu quero saber de vocês, só pra... Será? O que vocês acham do famoso home theater? Achei que ele ia falar luz branca, porque você falou de iluminação. Não. Nossa, a gente já usou em alguns projetos de clientes que tinham, mas é raro. É raro. Mas hoje mesmo. Tem uns tão fininhos, slim, que a gente consegue encaixar eles ali no rack de uma forma ok. Sim. A gente já teve alguns projetos e, dependendo, a gente consegue integrar ele com o painel do rack. E não nos incomodam tanto. A gente teve um projeto há muitos anos, que é claro que tem um problema que ele fica atrás do sofá, quando tem mais peças, tem a fiação passando pelo chão, a gente tenta esconder ele com algum tapete. Assim, claro que é um pouco do gosto do cliente, quem vai morar ali é ele. Até que o home theater não nos incomoda tanto assim. Mas é mais legal quando ele tem a sala de TV. Isso. Que aí é um ambiente à parte, né? Vamos dizer assim. Mas é pouco comum. Agora, o que nos incomoda mais é a famosa luz branca. Que a gente tá falando de iluminação aqui, achei que você ia falar de luz branca.
que a gente brinca muito sobre isso, mas que é sério o negócio, né? Que, não sei se você viu, eles fizeram um meme aí com isso, que era o show da Lady Gaga, e aí tinha uns apartamentos, assim, com as luzes acesas. E aí falando, olha só como que é verdade a questão da luz amarela e da luz branca. Então, para quem não sabe, né? A questão da luz amarela traz mais aconchego e é a que a gente recomenda para se ter em casa. Luz branca é hospital. Então, luz branca não é coisa para colocar em casa. Exato. Claro que tem situações específicas, já posso falar sobre isso, mas o que era o meme, o negócio, né? O vídeo. É que tá todo mundo nas sacadas, assim, nas varandinhas, e aí tá lá a luz amarela e todo mundo lá cantando e dançando. Aí na hora que o apartamento é da luz branca, tá todo mundo parado. E é tipo assim, é real o negócio, sabe? Então é um pouco disso, tem muito cliente que associa a luz branca a uma luz melhor e mais eficiente, só que não tem a ver com isso. A verdade é que a luz amarela tem a questão do ciclo circadiano. Não sei, acho que errei o R aí. Enfim, e aí a gente tem as luzes mais quentes, que são as luzes mais amarelas, e as luzes mais frias, que são as luzes mais azuis. E entre essa quente e fria, a gente tem a luz neutra, né? Só que a luz quente é aquela que vai trazer conforto pra gente. Então, qual que é o sentido de eu ter no meu quarto uma luz branca se eu vou pro meu quarto para descansar? Então, ela realmente atua no cérebro de forma que a gente fique alerta. Porque a gente está com aquela luz branca acesa e a gente está ali sempre alerta. Enquanto a luz amarela, ela vai diminuir o nosso ritmo para a gente poder sentir mais aconchego, para a gente já ir diminuindo o ritmo, igual como se fosse o sol mesmo passando, sabe? Então, num ambiente em que a gente está sempre com luz branca, a gente vai estar sempre ligado. Isso gera um estresse, isso gera um incômodo. Você vê que às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir, porque em todos os cômodos da casa dela, ela está com luz branca. Então, ela está ali com aquela mensagem: você precisa ficar acordada, você precisa ficar acordada. E hoje nem tem ambiente de casa que a gente vai usar luz branca. No máximo, a gente usaria uma luz neutra. Talvez num escritório, que a pessoa passe mais tempo ali. Mas luz branca é hospital mesmo. Até tem uma variação também, é importante falar. Quando a gente fala luz amarela, a gente tem temperatura de cor. Sim. Então, você vai ter como se fosse várias temperaturas de cor do amarelo. Você pode trabalhar um amarelo com 2.700 kelvins, que vai ser muito mais amarelo, comum utilizar, às vezes, em restaurantes. Uma lâmpada bem, bem quentinha, traz muito, muito aconchego. Como eu consigo trabalhar uma luz amarela, que é uma luz quente, no 3.000 kelvins, que não vai ser aquele tão quente, tão amarelo. A lâmpada neutra já vai ser no 4.000 kelvins, que a gente fala, então ele vai ficar neutro. E o branco, ele chega a ser azulado, esse é o problema. 6.000 kelvins. E não, uma coisa muito importante, não quer dizer que a cor da lâmpada, branca, neutra, amarela, tem a ver com quanto você vai ver. Eu vejo melhor quando a luz é branca. Não, isso é mito. Isso é uma sensação que você tem, e isso é por causa de costume. Porque as pessoas todas vivem, todas não, né? Mas a maioria vive aí na luz branca, e aí o amarelo, ele dá essa sensação de que você não está enxergando direito, mas é só, tipo assim, imediato, depois você super acostuma. São outras características que a gente tem que ver da lâmpada, quando índice de reprodução de cor, o fator de iluminação da lâmpada mesmo. Então, lâmpadas não são todas iguais. Você ir no seu mercado, perto da sua casa, e comprar a primeira que tem lá, também vai dar diferença. não vai funcionar. Você tem que analisar para quê. Então, às vezes, até acontece o contrário. A pessoa compra uma lâmpada super, super forte, vamos falar assim, coloca num espaço muito pequeno e está hiper iluminado. Exato. Não precisa daquilo tudo. Como também o contrário acontece. Sim. Então, tipos de lâmpadas para usos diferentes. Então, para maquiagem, é melhor ter uma lâmpada com índice de reprodução de cor melhor. E são coisas que é tipo assim, não é você que escolhe, né? No sentido, não, mas a luz não me afeta. Na verdade, é que você não está percebendo, mas afeta, né? Mas é fácil de encontrar lâmpada... Porque assim, a maioria das lâmpadas são brancas, não? Não, o que é mais difícil de encontrar é a neutra, que é o meio termo. Mas a quente é porque geralmente ela vai ser amarela ou branca. Isso. Então é bem fácil de encontrar lâmpadas amarelas, sim. A neutra que realmente é mais difícil. Mas a amarela é só aquela redondinha antiga do Então, isso daí é uma outra questão, que muita gente fala assim, já vi isso muito em comentários de Instagram, que é assim, não, mas vocês não entendem quem viveu a vida inteira na pobreza com luz incandescente. E aí a pessoa tem esse trauma, então acontece isso também. Mas não, é porque a gente volta para essa luz incandescente que não tem nada a ver. Hoje as lâmpadas são lâmpadas de LED extremamente eficientes e tem a mesma eficiência a luz branca e a luz amarela se eu pegar duas lâmpadas com as mesmas especificações técnicas. Então, se eu pegar com a mesma especificação técnica, as duas eu vou enxergar com a mesma qualidade, vamos dizer assim, vou gastar o mesmo tanto de energia, enfim. E você encontra a mesma lâmpada branca ou amarela.
Aí é uma escolha sua. Mas tem a de LED amarela, assim, normalmente, assim, nessas lojas? tem. Nunca vi. Legal, Sabe esses, tipo, plafond, que são aquelas quadradinhas que geralmente as pessoas compram? Que ela é um painel de LED, né? Então, ela vem só um acrílico assim, sempre vai ter ela, branca ou amarela. E neutra também, né? Que é mais difícil. As minhas casas são todas brancas, só que estão todas apagadas, vendo? queimaram todas. Aí tem que tirar aquele trem do forro, trocar a bateriazinha, é um saco. E saco. iluminação é um negócio bem interessante, assim, que às vezes as pessoas já pensam nesse básico de colocar um plafond lá e pronto, né? Mas em certos ambientes é muito melhor você ter iluminação indireta e não ter essa lâmpada direta, assim, né? Em você tem a opção de abajur, arandelas, que são aquelas iluminações de parede, balizadores, que são do piso, dá pra gente criar efeitos. Então, a iluminação pode valorizar muito uma arquitetura ou estragar também. Então, é legal de trabalhar bem. A gente gosta de trabalhar bem dentro dos projetos. É muito ruim você entrar num ambiente e ter a sensação de estar no hospital. Todo mundo já viveu isso. É, uma coisa E muito você entra, branca. Meu Deus, estou no hospital. Assim, a sensação é na hora, exatamente. É. E uma coisa, vocês falaram que uma coisa que é muito difícil é a área gourmet. Eu imagino que deve ter muito cliente que venha procurar para reformar um cômodo. Sim. E vem exatamente pela área gourmet. Que virou moda agora, né? Todo mundo quer uma área gourmet. Tem, pessoal? Sim, tem. É muito comum. E a gente super entende, faz todo um sentido. Porque às vezes a pessoa já tem uma casa há mais tempo. Então, a vantagem da área gourmet hoje em dia, você recebe muito mais gente. Então, até que a pandemia trouxe um pouquinho disso também, o ar mais família, mais amigos juntos. Então, você fazer mais eventos na sua própria casa. Quando você tem uma área gourmet, você consegue valorizar isso. Então, você tem uma piscina só para você, ou é um ofurô só para você. Você tem mais privacidade. Você consegue fazer uma pizza. Então, a gente tem um projeto famosíssimo nosso, inclusive, que é feito pelo dono de uma pizzaria muito famosa aqui de Belo Horizonte. Que a gente colocou na área gourmet dele um forno gigantesco e lindo de pizza. Que exige a lenha? Ou era gás? Ele é a lenha. É um forno a lenha. E era o centro do projeto. Pessoa boa pra ter uma amizade, né, gente? Inclusive, estava lá semana passada. Olha! No aniversário. Muito bom. Ficou linda a área gourmet dele. E ficou muito legal, porque você consegue receber muitas pessoas. Então, a pizza dele é incrível. Imagino. Posso falar nomes aqui? Pode. Não sei. Chama Philips. A pizza conheço. Philips Pizza. Então, muito boa, recomendo muito. Uma pizza impecável. E o forno ficou o centro da área gourmet. Então... Quero o Philips aqui. Como é o nome dele? Felipe. Ele é Felipe, né? Quero o Felipe. Passa o contato, vou convidar ele pra vir aqui, quero conversar com ele. Pode deixar, passaria o contato, sim. Só pra ter amizade depois. Só pra ter amizade. Isso. E ficou assim, incrível. E claro, dá muito mais trabalho, porque a área gourmet tem mais elementos. Então, esse forno é um forno bem grande, específico, todo arredondado. E trouxemos ali um espaço com uma área um pouquinho mais industrial, uma mesa muito grande para ele receber muitas pessoas. Então, a área gourmet traz isso. Traz esse momento para as pessoas. E assim, você vê que às vezes a pessoa procura a gente pensando na área social. Geralmente, ou é cozinha, que é porque você vê que é o que mais impacta a vida de uma pessoa, daquelas que passam muito tempo ali na cozinha cozinhando, né, todos os dias. Ou é a área social. Então, tipo assim, eu vou receber as pessoas, eu quero receber em um lugar muito bonito. Então, aí tem essa área gourmet, a cozinha, a sala, uma área privativa, né? Então, uma cobertura. É comum começar por esses lugares, assim. E aí a pessoa faz, gosta e depois vai a casa toda. Reformando o resto. A gente tem casos de clientes que depois engravidam, aí vem pra fazer o quartinho. Muitos. Isso aí teve uma época que estourou. Ou engravida ou compra um bebê reborn? Todos os bebês reais. Todos reais. E aí a gente volta e faz o quarto infantil, o quarto do bebê, né? É legal. É muito legal. A gente já fez vários projetos. Você vai para 3 clientes de uma vez. A gente já fez projetos para eles e tinha um quarto extra. Que era um escritório, né? Algo assim, quarto de visita. E aí, cada um falou assim, gente, precisa de um projeto. O que aconteceu? Tô grávida. Precisa de um quarto de bebê. E assim, bebê tem um prazo, né? Porque geralmente, quando os clientes entram em contato, costuma ser depois dos 3 meses. 3, 4 meses. Então, são 9 meses de gestação. Então, também está numa fase mais delicada, tem que ir muito em médico. Você tem um tempo ali, o tempo do projeto, mas o tempo para poder fazer a obra, comprar tudo pronto. O cliente está super animado, nessa fase super gostosa. E, assim, então, às vezes, o cliente chega para a gente assim, estou no meu 7º mês. Meu filho nasce em 2 meses, o que a gente faz? Eu falo assim, vamos correr, vai dar certo. Dá certo. Tem prazo. Tem que estar pronto tudo certinho antes, porque senão poeira, dá um problema também pro bebê, né? Agora, para finalizar, uma pergunta tradicional aqui do estúdio, que é a seguinte. Um dia, não estaremos mais aqui.
Um dia teremos feito nosso último projeto de arquitetura, teremos dado nosso último abraço, nosso último beijo, nosso último adeus. E eu deixo a pergunta aberta, tem 2 opções. Eu gosto muito de filme, mas eu sei que nem todo mundo é muito fã de filme. Então eu deixo a pergunta. Ou, qual seria o último filme que vocês gostariam de assistir? Ou a última coisa que vocês gostariam de fazer? Último filme ou a última coisa? É. Eu amo filmes, mas eu não assisto muito. Então eu vou de última coisa. É uma boa reflexão. Eu até me emociono. Você vê, tá vendo? Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito família. Então, muito possivelmente, eu queria estar passando o meu Natal junto com a minha família. Como eu sempre faço todos os anos. Então, tanto meus pais, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido e todos os meus primos, tios. Assim, a minha festa de Natal é uma loucura. E eu amo isso, amo isso. É gente correndo para um lado, criança correndo, outro gritando, outro xingando, mas o pessoal se amando. Então, acho que para mim seria isso. Um Natal. Um Natal com a minha família. Perfeito. E você, Rafaela? Eu acho que eu também pensar em filme, apesar de eu gostar muito de filme, não sei, não consigo pensar em um que eu gostaria de assistir. Mas pensando em momento, né, alguma coisa que eu gostaria de ter feito, eu amo aniversário, amo comemorações, amo estar com os meus amigos. Então, eu gostaria de ter tido um bom aniversário com todo mundo que eu gosto, ter tido um momento com várias pessoas que eu gosto. Então eu falo de aniversário porque geralmente é esse momento que a gente consegue reunir mais amigos juntos, né? Sim. Mais pessoas queridas juntas é o aniversário. Então eu gostaria de ter passado por esse momento ali próximo e ter tido uma boa experiência. Que eu penso também que às vezes quando a gente está mais velho, né, a gente acaba distanciando de algumas amizades. Então esse é um momento da gente reunir pessoas, né? Então eu gostaria de ter tido essa reunião com amigos, que poderia ser o meu aniversário. Excelente. Só mais uma coisinha, você me deu um presentinho, eu esqueci de trazer pra cá pra mesa. Pega lá. Pega lá pra mim, fazendo um favor. Inclusive, a Rafaela é ótima em manter amigos a longo prazo. Viu? Aí sim. O aniversário dela foi semana passada, retrasada. Foi retrasada, né? Retrasada. Foi retrasada. E você tinha um amigo de cada geração. Tem uma amiga de quando ela tinha 2 anos de idade, tava lá. Tem uma amiga de quando ela tinha 4, de quando tinha 5, 10, 12, 15, 20. E eu tenho amigos que moram longe também, então, tipo, eu gostaria de ter tido um contato com eles também, sabe? Eu gosto de manter minhas amizades. Eu só quero mostrar rapidinho um presentinho que eu ganhei, que é um... Como chama? É um home spray. Home spray. Vou pôr aqui, ó. Nossa logo tá antiga, mas essa... Pera aí. Essa é a logo antiga, né? Vocês Isso. mudaram. Vamos ver se eu consigo... Não sei se... Não vai focar aqui, não. Eu mostrei. Home spray é o quê? Então, é pra você poder usar em qualquer ambiente. Banheiro, cozinha, ambiente cheiroso. aqui, na sua casa. Esse aqui eu pra deixar ganhei. ele cheiroso. Sou especial, sou uma pessoa importante. Muito obrigado, meninas. Imagina. E pra adquirir um desse? Faça um projeto com a gente. Ah, no Make não. É um presente especial. Exatamente. Entendi. É um presente para os nossos clientes. Deixar a casa cheirosa, fazer sensações boas. Só lembrando, precisando fazer um projeto com vocês, Instagram ou WhatsApp? Exatamente. O WhatsApp é mais fácil. O WhatsApp dois, é mais é. fácil, é. Qual que é o WhatsApp? 99605-2256. Isso aí. São casadas. Nada de ligar para outros motivos. Só fazer projetos. E se você não tiver bebê reborn. Se tiver bebê reborn, elas não atendem. Tá na moda isso, né? Ou atendem. A gente atende. Faz se um você quartinho quiser, bebê a gente reborn. faz também. Faz. Tá, a gente faz tudo que você quiser ali, ó. Vocês viram que saiu o projeto de lei? Vi. Pra proibir... Do SUS, não é? É, proibindo... Gente, eu achei tipo isso assim, bizarro. isso tomou uma proporção que eu fiquei... O que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Não, eu acho que é... Eu achei que era gente. zoeira no início. E aí depois, então, eu não tô- zoeira. Na internet é tanto Não, tem uma sensacionalismo. mulher que ela faz os vídeos assim, que ela fala assim, Alice, tipo, o nome é assim, não faça isso. Aí você vê uma criança mexendo no fogão, alguma coisa. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? De repente ela tá aproximando, é um bebê reborn. Tá em pé. Nossa, Aí eu velho. falo, caramba, cara, que medo. É bizarro. Mas aqui, rapidão, eu lembrei de uma coisa que foi engraçada, que o Pedro, meu marido, tinha assistido uma série, que eu não vou saber que série que é agora, e eu não assisti com ele. Mas aí tinha uma menina que achava que tinha um filho, mas não sabia se tinha um filho, na verdade era coisa da cabeça dela. Aí ele tinha me contado isso. Aí a gente fez uma viagem pra Paraíba. Aí estamos lá, num pôr do sol, Praia do Jacaré. Aí beleza, estamos lá esperando o pôr do sol. Aí a gente olhou pro lado, aí ele falou, Rafa, olha aquilo ali. Aí eu olhei e tinha uma mulher tirando foto com o bebê. Só que a gente olhou bem pro bebê. Gente, isso foi tipo ano passado, início do ano passado. Não tinha essa febre disso aí, não. A mulher tava com o bebê reborn. Aí eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? E o marido tirando foto e ela com o bebê. E aí ele lembrou dessa série. A mulher tratando o bebê como se fosse um bebê. E eu fiquei tipo...
Eu não sei se as pessoas estavam percebendo em volta, mas eu fiquei, gente, o que é isso? E daí veio essa febre agora. Eu fiquei. Há mais tempo tinha essa moda com gente bem mais nova. Tipo, adolescente, 15 anos, queria ter o bebê reborn. Sim. Agora é uma coisa que, assim, multiplicou, pessoas mais velhas. Era uma mulher mais velha, tipo, sei lá, uns 40, 30 e alguma coisa. Não julgo. Com o marido lá tirando fotinha dela. Vai saber o motivo da pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas têm motivos muito específicos. Vai saber se era uma propaganda de roupinha de bebê. Não sei. Eu creio que tem uma questão terapêutica, alguma coisa também. assim. Eu acredito que deve ter um pouco disso. Só não levem no SUS, tá, gente? Não levem. Exatamente, utilizar serviço público, ocupar a fila, não faz sentido. Mas se você quiser ter um bebê reborn na sua casa, tudo bem. Quiser ter um projeto do quartinho? Direito é seu. Chamem aí. Assim, talvez você precise ir num psicólogo também, mas se você for no psicólogo e você ainda continua agindo dessa forma, tudo bem. Você pode tratar o seu bebê reborn como um filho, mas não ia levar ele no SUS, né? Então, paga o hospital particular ali, paga a consulta particular, e aí tá tudo bem. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Muito amamos. E a gente encerra aqui, por aqui. Só um último recado. Você que é empresário de Contagem, BH ou região, ou de outro lugar e esteja por aqui, se quiser participar aqui do podcast The House Contagem, para falar do seu negócio, falar do que você faz, entre em contato, tá aí na descrição do vídeo, tá o meu contato, tá bom? Não sou casado, mas é só para contato profissional, tá bom? Meninas, só um minutinho. Muito obrigado. Obrigada. Prazerão, viu? Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Exato. Que ótimo, que bom que gostaram. A gente pode tirar umas fotos do espaço? Que geralmente a gente posta. Por favor. Ai, que Tá bom. ótimo. Gostaram? Gostei. Muito, achei muito legal. É. Bem interativo também.